precipitação, quando as nossas atitudes impedem as bênçãos de Deus. Lá no Provérbios, capítulo 19, verso 2, diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Peca quem é precipitado. Mas o que é precipitação? A palavra precipitação, ela vem de precipício, né? Ela vem de abismo, de perdição, de ruína. A precipitação, ela tem como sinônimo a pressa, que significa ligeireza, velocidade, você querer fazer alguma coisa muito rápido, né? É uma necessidade intensa de você atingir um objetivo, de você se apressar. Mas a precipitação, ela é uma pressa onde você realiza algo sem refletir, sem você pensar, né? É você reagir sem pensar, é você agir sem você estudar, sem você analisar quais são as consequências daquela sua atitude. A precipitação, ela muitas vezes, ela vem como uma cilada do diabo nas nossas vidas. Uma cilada do diabo para que a gente haja rápido, para que a gente possa tomar uma atitude rápida quando nós estamos distraídos, quando nós estamos despreparados, quando nós estamos passando por uma dificuldade onde nós não conseguimos ver quais são as consequências. E eu vejo hoje muitas pessoas agindo, vivendo o tempo todo precipitado. As pessoas, elas se deparam diante de um problema e o que elas querem ir lá já e resolver aquilo de imediato e reage àquele problema sem analisar quais são as consequências da atitude dela. Pessoas que, embora desejem a Deus, pessoas que, embora desejem as bênçãos de Deus, pessoas que oram e estão pedindo a Deus por uma bênção, vão lá e reagem precipitadamente e muitas vezes perdem essa bênção. E aí aquilo que poderia ser um mar de rosas, aquilo que poderia ser uma bênção de Deus na sua vida, se torna um lamaçal do inferno. E você fica completamente destruído, perdido, empurrado, precipício abaixo. Existem vários textos bíblicos que falam sobre precipitação, né? Precipitação não é uma coisa que nós estamos vivendo hoje, mas precipitação é uma coisa já há muito tempo. Então, tem vários textos que falam sobre o precipitado, sobre pessoas que agiram de forma precipitada e como que Deus vê esse homem, como Deus vê essa pessoa que age de forma precipitada. Lá em Provérbios 14, 29 diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 25, 28 diz: como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Uma cidade derrubada, sem muros, vulnerável, assim é o homem que age precipitadamente, que age sem pensar. Provérbios 29, 20 diz: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Melhor esperança há para aquele que não pensa, do que para aquele que pensa, que é inteligente, mas que age de forma precipitada. Eclesiastes 5, 2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus, e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Provérbios 19, 2 e 3 diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. Ser precipitado, então, é agir ou você falar sem pensar nas consequências daquilo que você está fazendo. É agir sem você buscar a Deus. É agir pelas suas próprias vontades, buscando aquilo que você acha que é bom para você. É você agir sendo o governador da sua vida. É você agir pelo impulso da emoção daquilo que você está vivendo. Precipitação é você tirar Deus do negócio e agir sozinho. Há um ditado que diz: quem tem pressa, come cru, quente e passa mal.
E Heródoto, um historiador grego, ele diz que a precipitação é a mãe do fracasso. Eu fiquei pensando, por que as pessoas agem de forma precipitada? E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente recebe uma promessa, recebe uma visão daquilo que Deus quer para as nossas vidas, e a gente tem pressa. E aí às vezes a gente olha para o negócio e não vê Deus agindo naquilo. E aí a gente quer dar um empurrãozinho, né? A gente quer ir lá e dar uma ajudinha para Deus, né? Mas só que aí às vezes a gente acaba caindo precipício abaixo. A gente acaba indo para o caminho onde nos leva à perdição e não à bênção que Deus tinha para as nossas vidas. A gente pode ver na Bíblia várias pessoas, né, que tiveram e agiram de forma precipitada. Nós podemos ver o caso de Adão e Eva. Ali eles se precipitaram porque eles se deixaram levar pelo prazer. A Eva, vendo ali o fruto, vendo que o fruto era agradável, era desejável, né, e que iria dar a ela conhecimento do bem e do mal, ela iria ser igual a Deus, então ela vai lá e come o fruto. Mas ela não pensa nas consequências que traria a ela se ela fizesse aquilo. Nós podemos ver ali o caso de Moisés. Moisés, ele se precipitou por fazer justiça com as suas próprias mãos. Moisés, ele tinha crescido, sido criado no Egito, lá no palácio do rei. E aí, quando ele está lá andando, ele descobre então que ele fica sabendo que ele é um hebreu, e ele está lá andando e ele vê um egípcio torturando, escravizando um hebreu, e ele vai lá e quer defender o hebreu, quer defender o seu irmão. E ele vai lá e ele faz o quê? Age com justiça, com as suas próprias mãos, vai lá e mata o egípcio. O que acontece? Ele não pensa nas consequências que traria. Ele age com as suas próprias mãos. Sara, a gente vê a Sara, esposa de Abraão. A Sara, ela age de forma precipitada, gerenciando o problema do jeito dela. Deus já tinha dado para Abraão uma promessa. E ele tinha falado: Abraão, da sua descendência eu vou fazer uma nação. Mas aí Abraão já estava velho, Sara já estava velha, e eles ainda não tinham filhos. E a Sara vai lá e fala assim: ó, o negócio não é comigo não. Vai lá e se deita com a minha serva, com a minha escrava Agar, porque você precisa cumprir essa promessa que Deus te deu. Mas a promessa que quem tinha dado era Deus. E a Sara vai lá e quer resolver do jeito dela. E aí a gente vê a desgraça que acontece com a precipitação da Sara. A gente responde até hoje por causa disso. Os ismaelitas que lutavam contra os cristãos na época, é a guerra que a gente tem no Oriente Médio, que a gente vê até hoje. Está lá a guerra. Até hoje nós arcamos com as consequências da precipitação de Sara. Olha Jonas. Deus vai lá e dá uma missão para Jonas. E aí o Jonas, ele age precipitadamente, de que jeito? Fugindo do problema. Ao invés dele ir lá e enfrentar o problema, ele vai lá e foge do problema. Ele não pensa nas consequências também. E Pedro, ele age de forma precipitada, atendendo o temperamento dele, as emoções dele, agindo pelo impulso dele. Jesus está lá prestes a ser preso pelos soldados, e Pedro, querendo defender, fazer justiça ali, ele vai lá, pega a espada dele e decepa, arranca a orelha de um dos soldados. Ele não pensa nas consequências, ele age de forma precipitada. Ele caiu na armadilha de querer resolver as coisas pelo impulso humano, pelo nosso temperamento de querer fazer justiça, de querer se defender, de não querer passar por um problema. Mas às vezes o problema é necessário. Muitas vezes nós somos movidos, né, a nos precipitar pelo desejo das nossas almas, pelo desejo dos nossos prazeres, mesmo sabendo que aquilo não é a vontade de Deus, mesmo sabendo que aquilo não vai fazer bem para nós. Quer ver algumas decisões aqui que a gente hoje em dia toma de forma precipitada? Avalizar alguém, né? Avalizar alguém num negócio, emprestar um talão de cheque, emprestar teu nome para alguém ir lá comprar uma coisa no seu nome. Quando você está dirigindo, está ali com pressa, você vai e ultrapassa num lugar que não é permitido, dirige numa velocidade que não é permitida, está agindo de forma precipitada. Construir, de repente você está lá querendo a sua casa, mas você não tem um lugar para construir ainda, e aí
alguém da tua família vai lá falar, constrói aqui, você vai lá e constrói, querendo resolver o problema, constrói num terreno que não é seu. Pedir demissão do emprego, você está lá passando por pressão no teu emprego, mas lá é o lugar que Deus te deu, lá é o lugar onde Deus preparou para você. Talvez Deus esteja preparando um lugar melhor, mas agora, naquele momento, aquele é o teu emprego, mas você vai lá e pede demissão, sem consultar a Deus. Nós vamos agindo de forma precipitada, pessoas saindo da igreja de forma precipitada, porque encontrou um problema, pessoas deixando a liderança diante de ministérios, pessoas deixando a liderança diante de um negócio onde Deus colocou você, simplesmente porque está com medo, de repente porque não quer enfrentar um problema, de repente porque quer fugir de alguma coisa. De repente você resolve mudar de cidade, sair do teu lugar sem consultar a Deus. Tantas formas precipitadas que nós temos hoje em dia diante de nós que nós vamos tomando. Eu não sei quais decisões talvez você esteja tomando de forma precipitada. Eu não sei se de repente você esteja orando, pedindo para Deus hoje uma causa que você precisa agir e que talvez você precisa pensar um pouco mais, que Deus está dizendo, calma, espera. Eu não sei, mas eu sei que às vezes Deus ele quer tratar você diante de uma situação. A precipitação ela não tem dado certo ao longo da história, e ela também não vai dar certo nos dias de hoje. Quando nós agimos de forma precipitada, nós geramos mais bagunça na nossa vida. As coisas elas tendem a piorar cada vez mais todas as vezes que a gente age de forma precipitada. Você não pode agir pela carne e querer uma solução espiritual. Você não pode agir pelo seu impulso, pela sua vontade e querer uma solução de Deus. Se você está orando para Deus, você então tem que entender e buscar aquilo que é a vontade de Deus. Antes de você se precipitar, de você tomar uma atitude, ora, pede para Deus, o que o Senhor está querendo me mostrar diante dessa situação? O que o Senhor está querendo me falar diante disso? Qual que é o teu sonho para mim? Qual que é o teu propósito para mim nessa causa? O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar diante dessa causa? Você precisa decidir, não se precipitar. Você precisa decidir, você precisa falar isso para você mesmo, você precisa prometer, eu não vou me precipitar diante das situações. Você precisa prometer isso para você, e você precisa prometer isso para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido. Olha, eu não vou mais tomar atitudes de forma precipitada, não deixa. Nós precisamos orar pelas situações antes de tomar uma atitude. Talvez você esteja pensando, é verdade, eu tenho agido de forma precipitada, mas e agora? O que eu faço? Tantas coisas que eu já fiz, o que eu preciso fazer? Eu estou perdendo a bênção de Deus? Então, eu queria aqui hoje falar para você alguns pontos de como que você pode agir para que você não se precipite e impeça as bênçãos que Deus tem para você. Então, em primeiro lugar, descanse em Jesus. Jesus, ele conhece você, ele conhece os seus problemas, ele vê os seus problemas antes mesmo de você. Jesus, em seu ministério, ele deixou claro que ele se importa com os doentes, com os pobres, com os aflitos, com os desamparados e com aqueles que são filhos dele. Com todos que tinham um grande impasse, um grande problema, Jesus sempre se importou com esses. Ele se importa com nossos problemas, por isso nós podemos descansar em Jesus. Não se precipite, descansa em Jesus. Olha aqui que o Davi fala lá no Salmo 40, 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Eu sou pobre. Quem eu sou? Eu não sou ninguém, mas Deus se preocupa comigo. Você está preocupado com alguma situação? Você está preocupado com alguma situação que você não consegue resolver, com algo que você está fugindo das suas mãos, com algo que você não vê saída? Quando nós nos deparamos com certas circunstâncias assim, nós queremos dar solução logo para ela, nós queremos resolver logo aquilo, nós queremos achar o caminho mais fácil, aquilo que a gente pode fazer para acabar logo com aquele problema. Mas a decisão mais fácil nem sempre é a melhor. A decisão mais fácil nem sempre é a melhor.
Quando você se sentir cansado, a decisão que você vai querer tomar, geralmente é de parar, de descansar. Mas o melhor nesse momento, às vezes, é prosseguir, não é parar. Quando você se sentir chateado, a decisão precipitada geralmente será se isolar. Não, eu fiquei chateado, eu vou lá e me isolo, não vou conversar com ninguém. Nesses momentos, a melhor escolha é conversar, é resolver o problema. Quando você se sentir ameaçado, a decisão precipitada geralmente será fugir. Não, como Jonas, eu vou fugir. Mas a melhor escolha é enfrentar. Quando você se sentir ofendido, a decisão precipitada às vezes é se magoar, ficar todo magoado. Às vezes a melhor escolha é você reavaliar. Quando você se sentir injustiçado, a decisão precipitada geralmente será vingar-se, mas a melhor pode ser esperar. Espera. Deus vai te mostrar o melhor momento. Diante de cada situação, geralmente nós vamos querer tomar uma decisão precipitada. Nós vamos querer fazer aquilo que nós achamos certo. Nós vamos querer procurar a saída mais fácil naquele momento. Muitas vezes, assim como Jonas, nós vamos querer fugir do problema. Nós vamos querer se esconder, fingir que aquele problema não existe, ou fingir que nós não existimos para aquele problema. Mas saiba que você é parte da solução do problema. É através da sua vida que Deus ele vai trazer uma solução para aquele problema. É através dos teus passos, é através do seu dispor, é através da sua entrega para Deus que Ele vai agir naquele problema. Então, não finja que o problema não existe. E não finja que você não existe para o problema. Deus, Ele precisa de você. Ele vai agir naquele problema, mas Ele quer usar você naquele problema. Ele quer exaltar o nome dEle através da sua vida, porque você é filho dEle, as pessoas veem Cristo em você. Você é instrumento de Deus, então deixa Ele te usar. Mas deixar Ele usar, não é você ir lá e resolver o problema do seu jeito. Deixar usar é entender o que Deus quer fazer através da sua vida naquele problema. Então, descansa em Deus. Quando você estiver diante de um problema, descansa em Deus, sabendo que você tem um Deus, que Ele está no controle, que mesmo antes de você, Ele conhece você, Ele conhece aquele problema. E em segundo lugar, para que você não se precipite e impeça as bênçãos que Deus tem para você, creia em Jesus. Jesus, Ele é o Filho de Deus, e Ele é o único que pode fazer o impossível na sua vida, que pode fazer um milagre na sua vida. A ciência, as técnicas, as ideias, a capacidade humana, tudo isso é importante sim, e Deus usa tudo isso. Deus usa a medicina, Deus usa os remédios, Deus usa tudo. Mas você não pode esquecer que você tem um Deus que faz o impossível. Você não pode esquecer que Deus é um Deus que vai onde nós não vamos, Ele faz aquilo que você não pode fazer, e Ele age de forma que a ciência não explica. Creia, Jesus é Deus de milagres. Talvez os médicos já tenham dado aqui uma sentença, mas Deus ainda não deu. E Deus pode mudar a tua história. Com Jesus é sempre cedo para desistir. Não desista. Ele pode fazer o impossível. O pecado da precipitação, ele retarda muitas vezes e destrói a promessa de Deus. Mas não perca a promessa, pois está perto dela se concretizar. Não perca a promessa. Se Deus tem uma promessa para você, pode ter certeza, Ele vai cumprir. Às vezes você está se sentindo como Abraão. Nossa, eu já estou velho. A minha esposa já está velha. E estéril. Como que eu vou ser pai de uma nação? Peraí, deixa eu dar um jeito então. Vou resolver do meu jeito. Não faz isso. Se Deus Ele te deu uma promessa, Ele tem um plano e Ele vai cumprir. Então, não resolva com as suas mãos. Em terceiro lugar, para que você não se precipite e impeça as bênçãos que Deus tem para você, deixa Jesus te guiar. Deixa Jesus te guiar. A precipitação na nossa vida muitas vezes mostra por quem que nós somos guiados. Se você é guiado pela carne, provavelmente você vai se precipitar, provavelmente você vai agir pelo impulso, provavelmente você vai tomar as atitudes do teu jeito e você vai arcar com as consequências
daquilo que você fez pela sua vontade. Davi, ele diz que o Senhor é o meu pastor e Ele me guia. Ele diz aqui: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Jesus é aquele que nos guia às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele faz isso não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos merecedores. Ele faz isso por amor do seu nome, porque Ele é Deus de amor. Ele é aquele que vai onde nós não podemos ir, aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. Quem conhece a Jesus não age de forma precipitada. Quem conhece a Jesus e segue a Jesus é aquele que faz as coisas do jeito que tem que ser feito e desfruta das bênçãos de Deus. Quem ouve a voz de Jesus, quem deixa ser guiado por Jesus, desfruta das bênçãos dele. No capítulo 10 de João diz, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você é uma ovelha de Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, se você aceitou Jesus como seu Senhor, para ouvir a voz de Jesus. Para ouvir a voz dele, o que Ele tem para você diante de cada circunstância. Deixa Ele te mostrar o que Ele precisa te falar, o que Ele quer tratar na sua vida naquele momento. Deixa Jesus te guiar. O problema é que na nossa vida nós sofremos pressão de todo tipo. Nós sofremos pressão do nosso patrão, nós somos pressionados pelas pessoas que estão ao nosso lado, pelos nossos familiares, pela sociedade. Nós somos pressionados o tempo todo. E quando nós somos pressionados, nós vamos lá e agimos de forma precipitada. Então, não haja sob pressão. Não haja sob pressão. Todas as vezes que você age sob pressão sem pensar nas consequências, passa um tempo e você vai lá e vê que aquilo que você tomou como atitude não era a coisa certa. Quer ver um exemplo? Você entra numa loja para comprar, para ver alguma coisa, e o vendedor vem e fala para você: isso aqui está na promoção. Se você não comprar hoje, você vai perder o desconto. Aí você, com medo de perder o desconto, achando que aquilo ali vai ser bom para você, sem analisar nada, você vai lá e compra. E aí depois passa um tempo, você fala: por que eu comprei esse negócio? Eu nem precisava disso aqui. Isso aqui não faz sentido nenhum para mim. Às vezes nós agimos na pressão. Às vezes nós estamos orando para Deus: Senhor do céu, eu preciso pagar minhas contas, preciso ter paz, estou com dívida. E aí Deus vai lá e está cuidando de você, você vai lá e age na pressão do vendedor, compra, arca com mais uma dívida e as bênçãos de Deus vão embora. Então a gente precisa agir de forma cautelosa. Nós precisamos pensar naquilo que nós estamos fazendo. Então não haja sob pressão. Muitas vezes, nós agindo na pressão, nós queremos resolver de tão rápido, queremos sair do problema, nós não queremos passar por aquilo, e nós vamos lá e fazemos do nosso jeito. E às vezes o que Deus está falando é: espera, eu quero te tratar nessa situação. Então, quando você estiver diante de uma circunstância, espere, porque Jesus, Ele suprirá as suas necessidades. Às vezes você vai lá comprar porque está achando que está perdendo uma benção, na verdade você está pegando uma bomba e perdendo a benção. Espera, porque Jesus é aquele que supre todas as suas necessidades. Se Deus é quem está te guiando, Ele não vai deixar você perder nenhuma benção. Se Deus está te levando para o caminho que Ele planejou, para os sonhos que Ele sonhou para a sua vida, fica tranquilo. Ele não vai deixar você perder nada daquilo que Ele planejou para a sua vida. Deus, Ele conhece você e Ele sabe tudo o que você precisa. Lá em Filipenses 4,19 diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Eu sei que pode haver formas aparentemente fáceis de você resolver seus problemas. Às vezes saída que as pessoas falam: vai para aqui, vai para ali. E às vezes você pode se complicar e perder a bênção. Você pode perder a bênção que Deus está planejando, que Deus sonhou para você.
Creia. Creia que para você vencer um problema, para você vencer uma situação, você precisa enfrentar aquele problema e você precisa dar uma solução para aquele problema. E a solução está em Jesus. Deixa Ele te guiar. Agindo de forma precipitada, você está impedindo Deus de agir em sua vida e assim impedindo as bênçãos que Deus tem para você. Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Nós nos deparamos com certas circunstâncias que nós queremos resolver rápido, mas eu tenho aprendido que diante de cada situação, o melhor a fazer é descansar em Jesus, porque Ele já conhece aquela situação. Ele já sabe que aquilo está acontecendo. É preciso crer nesse Jesus. É preciso crer nele para saber que Ele é um Deus que faz o impossível. E se Ele faz o impossível, então eu posso descansar, eu não preciso dar o meu jeitinho. Ele vai além daquilo que eu posso ver e além daquilo que eu posso imaginar. E eu tenho que deixar, então, se eu creio nesse Jesus, eu deixo Ele me guiar. Vai, Senhor, me leva. Eu não sei para onde o Senhor está me levando, eu não sei o que o Senhor quer para a minha vida, mas me leva. Vem ser o meu Deus, vem me governar. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele age em cada detalhe da sua vida. E Ele instrui você diante de cada circunstância. Eu realmente creio, do fundo do meu coração, que Deus hoje Ele está falando aqui com cada um de nós. E Ele está mostrando situações que talvez nós estamos agindo de forma precipitada, está nos mostrando coisas que talvez a gente precisa mudar na nossa vida. E Ele está fazendo hoje aqui transformação na vida de cada um de nós. Isaías, no capítulo 41, verso 10, diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Deus, Ele não muda. Ele fez essa promessa e essa promessa é para você. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar por você. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos aqui diante do Senhor. Pai, muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias das quais nós queremos resolver, das quais muitas vezes nós queremos fugir, das quais muitas vezes nós não queremos passar, Senhor. Mas eu peço que o Senhor venha sobre nós, de forma que nós possamos olhar para o Senhor e descansar, sabendo que o Senhor é um Deus que conhece as nossas vidas, que conhece o nosso problema, que o Senhor é um Deus que age em cada circunstância, que o Senhor é aquele que vai onde nós não podemos ir e faz aquilo que nós não podemos fazer. E que diante de cada circunstância, quando nós olharmos para o Senhor, quando nós olharmos para Ti, ó Deus, o Senhor nos instruirá, nos capacitará e nos levará à vitória diante de cada circunstância. Então eu nos entrego aqui hoje nas Tuas mãos, para que o Senhor nos fortaleça e nos leve a viver desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu nos entrego hoje, Pai, nas Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Missionária Central de Maringá.